Bem-vindo de volta ao recap do dia. Hoje vou falar sobre um thriller de ação lançado em 2020, intitulado Unhinged. Em uma noite particularmente chuvosa, um homem é mostrado sentado em sua caminhonete, visivelmente perturbado. Ele retira sua aliança de casamento, joga fora, acende um fósforo e sai do carro com um galão de gasolina e um martelo em mãos. Ele invade uma casa, assustando os moradores que correm em sua direção, apenas para serem brutalmente atacados. Depois de derramar gasolina pela casa, ele a incendeia. Ao sair dirigindo, a casa explode. Rachel está adormecida no sofá e é acordada por Andy, seu advogado e melhor amigo. Ele informa que seu futuro ex-marido quer a casa dela e que precisam registrar uma objeção. Ela interrompe a conversa quando seu filho entra na sala, pedindo que ela se apresse para não se atrasarem. Seu filho Kyle está na sala de jantar com seu tio Fred, que está conversando com sua mãe idosa. O ataque violento anterior é mencionado no noticiário, revelando que o homem era o ex-marido da mulher, com um histórico de abuso de substâncias e violência. Fred e Kyle conversam enquanto Rachel procura suas tesouras de bengala doce. A namorada de Fred se junta a eles à mesa, e eles discutem sobre seus problemas financeiros, especialmente os custos do lar de idosos da mãe dele. Rachel e Kyle saem para o carro velho e enferrujado dela. Eles acabam presos no trânsito e discutem sobre pegar a rodovia. Mesmo com Kyle protestando, dizendo que vão se atrasar, Rachel decide pegar a rodovia. Enquanto dirigem, ela recebe uma ligação do pai de Kyle, e ele fica animado em falar com ele. No entanto, a alegria rapidamente se transforma em decepção quando seu pai cancela os planos de irem a um jogo, enquanto Rachel tenta amenizar a situação. Para piorar as coisas, eles ficam presos em um engarrafamento na rodovia, e Rachel recebe outra ligação, desta vez de um cliente. Sem conseguir inventar uma desculpa, Rachel acaba sendo demitida. Kyle a provoca para animá-la e sugere que peguem a próxima saída da rodovia e sigam pelas ruas de serviço. Saindo da rodovia, eles param em um semáforo vermelho atrás de uma caminhonete cinza. Quando a caminhonete não se move ao sinal mudar, Rachel buzina e a ultrapassa. No próximo semáforo, a caminhonete para ao lado do carro deles. É o mesmo homem que incendiou a casa. Ele pede para abaixarem as janelas, e Kyle o faz. Rachel e o homem trocam palavras de forma estranha, com ele a provocando e depois se desculpando, esperando que ela faça o mesmo. Mas Rachel responde de forma ríspida e discordante. Irritado e perturbado, ele ameaça Rachel, dizendo que ela descobrirá o que realmente significa ter um dia ruim. Assustado, Kyle pede para que saiam dali. O homem começa a segui-los e os corta, 2 vezes. Rachel muda de rota e consegue levar Kyle para a escola, ainda que atrasados. Ela liga para Andy e marca um café da manhã em 20 minutos, prometendo não se atrasar, embora seu carro esteja quase sem combustível. Rachel para em um posto de gasolina, abastece o carro e entra na loja para comprar algumas coisas. Quando ela vai pagar, vê a caminhonete cinza estacionada atrás do seu carro. Ela informa ao caixa e a um homem que estava na fila ao lado sobre o homem que a estava seguindo após uma discussão. O homem se oferece para acompanhá-la até o carro e anotar a placa da caminhonete. Enquanto Rachel abastece o tanque e entra no carro, o homem lhe passa as placas. Ela dirige embora, mas o homem fica para trás e confronta o motorista da caminhonete, dizendo para ele não segui-la. De repente, o homem da caminhonete atropela o outro homem, jogando-o na rua, onde é atropelado por um segundo carro, enquanto a caminhonete continua a perseguir Rachel. Ela tenta despistá-lo no caminho, mas logo ficam presos em outro engarrafamento, com ele bem atrás dela. Ele colide com seu carro repetidamente, mas ninguém reage. Eles voltam a dirigir, e Rachel percebe que não consegue encontrar seu telefone para pedir ajuda. O homem para ao lado dela e mostra que está com o telefone dela. Desesperada, Rachel acelera, causando um acidente no caminho e quase atropelando uma mulher, achando que finalmente o perdeu. Ela entra em um estacionamento para se esconder e se acalmar. Enquanto isso, Andy está esperando por Rachel em um restaurante, tentando ligar para ela, mas só consegue deixar recados na caixa postal. O homem da caminhonete entra no restaurante e se apresenta a Andy como um velho amigo de Rachel. Eles conversam sobre experiências assustadoras com raiva no trânsito e sobre o divórcio de Rachel. O homem defende o futuro ex-marido dela, deixando Andy desconfortável. O homem então mente, dizendo que pode ligar para Rachel, e Andy lhe entrega seu próprio telefone. De volta ao estacionamento, Rachel encontra um telefone tocando e o atende, mesmo não sendo o dela. O homem entrega o celular de Andy a ela e diz que está esperando por ela no restaurante com um velho amigo. Rachel, confusa, diz que não conhece ninguém com o nome mencionado. Andy percebe que algo está errado quando o homem começa a atacá-lo, quebrando seu nariz com uma xícara. Ninguém no restaurante ajuda enquanto o homem bate a cabeça de Andy na mesa, deixando-o inconsciente.
Ele coloca Rachel no viva voz e continua a conversa, questionando se Andy é realmente apenas seu advogado e amigo, ou se Rachel está tendo um caso com ele, como sua própria esposa fez. Ele força Rachel a se desculpar enquanto a estrangula, eventualmente esfaqueando Andy. Enquanto isso, as pessoas no restaurante apenas filmam a cena. O homem sai do restaurante dizendo a Rachel que Andy está morto. Desesperada, Rachel tenta implorar por sua vida e se desculpa, mas o homem não acredita nela e parte em alta velocidade. O homem liga novamente e começa a recitar todas as mensagens que ela recebeu, incluindo uma da escola de Kyle. Ele começa a brincar com Rachel, forçando-a a escolher quem ele deve matar a seguir em sua lista de contatos. Quando ela se recusa, ele transfere todo o seu dinheiro para o marido dela e ameaça ir atrás de sua mãe para incendiar sua casa. Rachel escolhe a si mesma, mas ele não aceita e exige outro nome. Ela menciona o cliente que a demitiu. Ele desliga e Rachel imediatamente chama a polícia, que chega à casa de seu cliente, mas o homem não está lá. Enquanto isso, Fred assiste às notícias do que aconteceu no restaurante. Ele ouve um barulho estranho vindo do outro cômodo e sua namorada não responde. Fred pega uma faca e vai investigar, descobrindo a caminhonete estacionada em frente à casa. Ao seguir os barulhos, o homem aparece, segurando a namorada de Fred, espancada, e falando sobre o que aconteceu com Rachel. Ele explica que se sente insignificante e que tudo o que lhe resta é violência e vingança. O homem mata a namorada de Fred e envia a Rachel uma foto dele ao lado do corpo de seu irmão. Fred lê sua carta, culpando Rachel por tudo e dizendo que ela nunca verá outro amanhecer. De repente, um policial entra na casa e o homem se esconde atrás de Fred. Ele incendeia Fred e foge, mas o policial consegue atirar nele, ferindo-o no ombro. Rachel ouve tudo pelo telefone. Ela para o carro e desmorona. Enquanto Kyle tenta confortá-la, o telefone toca novamente. É o homem, dizendo que Fred está morto. Ele ameaça Kyle, mas Rachel o confronta, dizendo que está farta de suas ameaças, e quebra o telefone. Ela e Kyle entram no carro e seguem para a delegacia. No caminho, percebem que o homem pode estar rastreando-os com o tablet de Rachel. Kyle o encontra preso debaixo do assento dela e sugere jogá-lo fora, mas Rachel decide usar o tablet para rastrear o homem da mesma forma que ele os rastreou. Eles descobrem que ele está à frente deles, em uma van roubada do vizinho. Eles veem um carro da polícia e Rachel diz a Kyle para colocar o cinto de segurança enquanto acelera ao lado da van, dirigindo em direção ao carro da polícia. Kyle tenta chamar a atenção dos policiais, mas o homem percebe e colide com o carro da polícia, causando um grande acidente. Ele continua a persegui-los, ficando cada vez mais próximo. Kyle tenta ligar para a polícia pelo tablet, mas eles informam que não podem ajudar naquele momento. A bateria do tablet acaba, deixando Rachel e Kyle completamente sozinhos. Desesperada, Rachel decide ir para a casa de sua mãe, onde o bairro é complexo o suficiente para desacelerar o homem. Ela acelera, com o homem ainda o seguindo de perto, causando acidentes ao longo do caminho. Chegando à casa de sua mãe, Rachel instrui Kyle a correr para dentro e se esconder. Ele ativa o botão de pânico do alarme da casa, pega uma lanterna e se esconde em um compartimento secreto no andar de cima. Enquanto isso, o homem dirige pelo bairro, procurando por Rachel e Kyle. Ele finalmente encontra o carro de Rachel estacionado e para tomar seus remédios, tentando se recompor. De repente, Rachel colide com a caminhonete dele, usando outro carro. Rachel desce do carro para confrontá-lo, mas o homem a agarra e a derruba no chão. Ele a ameaça, dizendo que ela sempre se lembrará dele e do que poderia ter feito para salvar seu filho. Ele então se dirige à casa de sua mãe, tentando encontrar Kyle. Fingindo ser a polícia, ele chama pelo garoto. Kyle faz um pequeno barulho que revela sua localização, e o homem começa a subir as escadas. Rachel, determinada a proteger seu filho, o enfrenta novamente no compartimento secreto.